Oi, oi, bom dia, meninas. Bom dia. Vou esperar o povo entrar. Vamos fazer uma manicure clássica usando o método que eu uso em mesa. Pra ficar aquele acabamento de luxo, manicure de luxo. Vamos lixar. Aqui, já lixei a unha, né, no formato reclente. Aqui a gente tem uma cutícula grossa, porém rasa. E ela é seca, ela não está ressecada, mas é uma cutícula sequinha. Então, eu vou fazer a preparação da cutícula, como eu faço. E é muito importante a gente conhecer e fazer a avaliação da cutícula, para saber qual a melhor maneira de retirá-la, sem danificar, sem lesionar. Aqui, vou fazendo o levantamento de todas. E aqui eu vou aplicar o emoliente. Eu uso o Repouso, mas você pode usar o que você preferir. Eu venho aplicando todas as unhas. E nessa unha, por ela ser uma cutícula seca, eu vou aplicar o creme também, tá? Mas dá pra fazer ela só com emoliente? Dá. Só que aí, no caso, você tem que fazer unha a unha. E agora eu venho aplicando o creme também da Repouso. Eu venho e aplico bem. Pra intensificar o poder de ação e o tempo de ação do produto. Vim aqui, ó, já apliquei em todas. E venho, agora eu vou fazer a segunda etapa. Venho de novo com a espátula, abro novamente essa cutícula levantando e venho com a parte chanfrada, fazendo a limpeza da cutícula interna, aquela pelezinha que fica grudada na lã. E ela sai bastante, ó. E venho tirando o excesso do produto. E aí eu já consigo ter uma visualização do que retirar. Fica bem pouquinho. Eu uso sempre um algodão, no caso eu tô usando a gases umedecida. Eu uso soro, mas pode ser em água também, pra poder tá fazendo a limpeza. E quando eu passo, eu sempre puxo pro lado da mão da cliente, pra quê? Pra abrir um pouco mais. Não é o caso dela, mas tem peles que são mais flexíveis, né, mais mole, assim. Então, elas voltam rápido, essa cutícula. E venho fazendo o corte. A gente manda pras amigas, aí, as profissionais, a manicure de vocês. E se vocês tiverem perguntas, alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo. E agora eu vou fazer a limpeza. Pra quem tá iniciando, essa cutícula é uma cutícula muito boa pra fazer. Porque você consegue ter um pouquinho mais de segurança. Mas com o tempo,
você acaba que se acostumando com a técnica e adaptando, conhecendo pele, né? Você vai adaptando a técnica para cada tipo de pele. E aí vai adquirindo mais segurança, né? E, assim, deixando o medo isoladinho. Oi, oi, meninas. Bom dia, bom dia. Pra quem tá entrando agora, eu tô aqui fazendo a cutilagem dessa unha. E olha, eu sempre faço o mesmo processo da espátula em todas as unhas, uma a uma, ó. Olha como que, tá vendo? Gente, isso aqui nem é uma live, né? É uma aula. Porque... olha como que eu consigo ver o que eu preciso retirar. Olha como ficou bem marcadinha a cutícula aqui, o início dela e o final. E já a parte interna como que tá bem limpinho. Então, essa técnica ajuda muito, né? Essa etapa da espátula ajuda muito, tanto na agilidade do trabalho quanto no resultado final. Porque você não vai tirar em excesso, não vai ter aquelas marcas, né, de alicate. O risco de lesão na pele é muito menor. E olha que delícia, que o alicate vai cortando a cutícula. Ó. Bem, você vê que ela fica bem pouco repicada, então, quer dizer, o trabalho fica muito mais limpo. Abro bem, ó, sempre, e venho na parte interna pra acabar de fazer a retirada do que ainda restou. Sempre respeitando, ó, a área limite aqui, né, entre a parte queratinizada, que a gente chama de cutícula, e a pele viva, né, da cliente. O epônimo. E olha como que é rápido e fica bem limpinho mesmo, ó. Aqui na lateralzinha, ela tem uma borda livre, assim, que infinita, né? Porque por muito tempo, tirar errado, ficar fazendo a área de crescimento da unha, entrando muito. E a gente tá tentando recuperar, mas tá um pouquinho difícil. Tem alguns casos, né, não tem como mais reverter. Mas temos uma esperança. Por isso a importância da gente saber e respeitar o limite, né, da área de crescimento de cada cliente, porque se você entra demais, tira demais, acaba que ocorrendo isso. E aí, até atrapalha muito, né, na questão do crescimento, porque ela perde a sustentação, né, dela aqui, e acaba aqui trincando mais a unha. Então, é uma questão não só de estética, mas também de saúde. Ó, aqui, como ela tá com umas pelezinhas levantadas, eu venho fazendo um cortezinho pinça, né, que a gente fala, pegando só bem pouquinho, sem cortar, é só, tipo, raspando mesmo, dando pra tirar essa marcação. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Agora vamos pro outro, mesma maneira. Vou tirar o excesso do produto. Sempre abrindo, ó, essa pele. Claro que se for uma pele que tiver lesionada, a gente não vai, né, empurrar assim, porque... ou mais sensível, pra não danificar e aumentar a lesão, né? Aquelas pelezinhas levantadas, rachadinha, né? Ou que a cliente puxa. Aí aqui, vou com a parte chanfrada de novo, não. E olha aqui o tanto que sai, só usando o produto. Então, acaba que essa pelezinha, ela
atrapalha na hora da esmaltação. Até se você não fizer o levantamento dela, desprender ela direitinho, também atrapalha na questão do próprio uso do alicate, né? Porque aí a gente não consegue esse aspecto de profundidade. Você arrasa. Obrigada, Magali. Ai, a Sheila. Obrigada, Sheila. Que vem com bastante cuidado. Prestando atenção. E olha. Essa cutícula hoje tá muito maravilhosa de tirar, né, gente? E olha aqui. Tá vendo? Agora é só vir e o remate. Então... E tirando a questão do amaciante, do emoliente, eu só mudo que, às vezes, quando eu vejo necessidade, eu coloco o creme. Mas, na maioria dos meus atendimentos, eu uso só o líquido. E quando a cutícula é muito sensível, fininha, assim, bem pouquinha mesmo, às vezes eu uso só o soro mesmo. Mas o método de corte, de levantamento, afastamento da cutícula é o mesmo pra todas. E também eu faço agora uma mão de cada vez. Não faço mais as duas mãos, tipo, intercalando, não. Eu termino, finalizo a cutícula de toda, somente a esmaltação, que aí eu faço das duas mãos junto. Mas a cutícula eu faço uma mão. Por quê? Porque às vezes a cliente tem que resolver algum problema, alguma coisa no celular, fica lá e... Pra não ficar toda hora cutucando o cliente. Então, ela fica tranquila e ali com a mão dela, faz, responde. Às vezes ela tá em horário de almoço, às vezes trabalha, né, pelo celular. Então, ela consegue ter essa liberdade também. Alguma dúvida, meninas? Pode por aí que eu vou respondendo. Me contem aí, vocês são profissionais da área, manicure, pedicure, nail design. Qual é a dificuldade de vocês hoje na área? Ou como cliente também, né? Às vezes a cliente também tem alguma dúvida, alguma dificuldade. Ó, vou passar de novo aqui. Então, às vezes, você vai fazer isso daqui, é melhor do que você ficar tentando puxar com o alicate. Às vezes fica marcado e você não consegue retirar totalmente. Olha quanta cutícula tem nessa. E esse método, você, principalmente no pé, né? Que ele costumava, e ainda algumas ainda costumam, que na hora que molha, fica tudo branco assim em volta, né? Aparece. Porque tira em excesso. E aplicando a técnica dessa maneira, não corre o risco disso acontecer. Fica aquele contorno bem marcadinho, aquele acabamento de luxo, mas sem retirar em excesso, né, aquele aspecto de saudável.
aqui, ó. Vou tirar aqui, que tem uma bolinha aqui no dedo dela. E ela já tá sequinha, né? Mortinha, então a gente tira pra ficar mais bonitinho. E chegamos no último dedo. Não. Agora vem. E olha isso. Fica bem limpo já. E agora eu venho. Vamos aqui pra vocês verem bem de pertinho esse dedo. Bem em detalhes. Vou apoiar aqui, fazer o primeiro piquezinho. Sempre abrindo a pele. E aqui, inclino meu alicate e vem. E olha. Você tá vendo? A cutícula dela é bem firme, ó. É uma cutícula bem firme. E ela... Porém, ela é seca, né? E agora eu venho abrindo e com a ponta do meu alicate, ó. Com o próprio alicate, eu empurro e encaixo as pelezinhas que eu preciso tirar. A cutícula, essa pelezinha mais translúcida, né? Olha a diferença desse lado que eu já fiz, né? Comecei o acabamento e olha esse lado. Ó, vou passar a espátula aqui pra abrir mais um pouquinho. E vou passar aqui de novo a parte de chanfrador, porque tem uma pelezinha ainda grudada na lâmina. Puxo pra trás. E vou fazer a limpeza agora na parte interna desse lado. Sempre observo bem. E venho tirando só essa parte que tem a tonalidade diferente, né? Mais transparentezinha, mais branquinha. Que tem um pouquinho de cor, assim, meio avermelhadinha ou rosadinha, já não é cutícula, já não é pele pra ser retirada. Ó, aqui eu tô usando a ponta do alicate fechadinho. Que aqui o meu movimento tá um pouquinho limitado por causa do suporte aqui. Porque o outro suporte não tá encaixando na mesa, que eu troquei a mesa e aí eu tô tendo que usar esse aqui por enquanto até chegar no... Então ele fica meio que limitando um pouquinho quando é desse lado. E aqui, ó, abro pra olhar. Aqui como ela tem um descolamento aqui na maior, então vou vir abrindo e fazendo a limpezinha dessa pelezinha aqui na lateral. E aqui eu já uso a minha lâmina inteira. Sempre que eu uso inteira a lâmina, ó. E só a hora que eu começo a entrar na curva que eu uso do meio pra ponta. Pra não correr o risco de lesionar, né? Vamos ver esse lado a mesma coisa. Vou puxar um pouquinho pra cá mesmo, só pra eu poder limpar aqui direitinho. Pra não sair um pouquinho só. Por causa da posição do tripé aqui do... Isso. Olha aqui, ó. Olha aqui que o palito já corre, ó.
Vendo? Olha aqui o movimento do palito dentro dessa cutícula. Vendo? E olha o resultado bem lindo. Sem lesão, sem tirar em excesso, tá vendo? Não tem marcação. E agora eu vou polir essa... Vou usar essa lixinha aqui. Mas eu também uso essas assim, a bloquinho normal, né? E eu corto ela em 8 pedacinhos pra não ter desperdício. E aí, aqui, nessa hora de polir, repare que eu passo na pele. Por quê? Porque às vezes, quando tem um pouquinho mais de sensibilidade, ou às vezes tem pelezinhas levantadas, às vezes o cliente puxa, né, pele, ou mesmo da pele mesmo que tem mais facilidade de levantar aqueles cantinhos, aquelas pelinhas arrebentadas. Então, ou às vezes ficou alguma marquinha do alicate também. Eu fazendo esse polimento, eu consigo deixar a pele mais alinhada, com mais brilho, assim, mais vistosidade de saudável e pele íntegra, né? E sempre que eu vou fazer esse polimento, eu sempre puxo, né, o movimento para um lado só e de preferência da mão para a ponta, né? De cima para baixo. Porque se eu fizer assim, o movimento vai e vem, então eu vou desalinhar essa pele, às vezes até causando aí levantamento de pelezinhas, se for o caso de uma pele muito seca, extremamente seca. É sem força, sem nada, é só pra alinhar mesmo. E é bom também quem tem aqui as laterais mais grossinhas, né? Pra poder ir diminuindo a calosidade, assim. E assim também diminui o uso de alicate. E agora eu vou borrifar a água pra limpar. E venho sempre puxando da parte de cima para baixo. Bem saudável, bem limpinho. Agora eu vou aplicar a base. Aplico a base em toda uma. Sem excesso, mas eu aplico a base na área da cutícula e lateral também. Principalmente se eu for fazer a esmaltação escura, né? E aqueles esmalte mais pigmentados, assim, que tem tendência de manchar os translúcidos. Então, eu sempre passo a base. Peraí, que pegou um pelinho aqui. Também em cima da pele. Não, sem excesso, mas eu passo. Porque isso vai me facilitar na hora da esmaltação. Vendo que ela ficou meio brilhosinha, as laterais? Vou passar um esmalte vermelho aqui pra vocês. Olha, gente, comercial da gente, olha, no interior ainda tem propaganda de rua. Na cidade de vocês tem. E funciona aqui, viu? Eu vou usar esse esmalte aqui, ó, vermelho máximo da Avon. E aqui, eu sempre apoio aqui o vidrinho de esmalte. E vamos fazer a esmaltação. Aplico e puxo. Eu não faço a palitação na primeira camada. Faço só na segunda. Não vejo necessidade, porque a cutícula tá bem feita. E por conta de ter aplicado a base bem aplicada sobre a pele. E aí, se eu fizer a palitação na primeira camada, eu vou estar retirando essa base que eu apliquei pra proteger a pele. Venho, posiciono, puxo, posiciono, puxo. Eu deposito o esmalte lá e venho puxando. Sem passar várias vezes. Aqui pegou um pelinho aqui, ó. Tá vendo? Pra atrapalhar a vida do manicure. Ao vivo é assim, né, gente? Mas como é a primeira camada, então é só vir e aplicar o esmalte.
Vendo que ela tá aplicada em todos os cantinhos. E agora eu vou pra segunda camada. É sempre importante, assim, esperar um pouquinho, né? Entre uma camada e outra. No caso, quando você faz as duas mãos, né? O tempo de finalizar uma já tá pra você fazer, pra dar uma prévia secadinha, né? Uma evaporada nesse solvente do esmalte. E venho, ó. Aplico sobre toda a lâmina. E venho com o palito, né? Pra fazer a palitação. Olha que o palito corre bem. Agora, vem. Você deposita o esmalte e vem puxando. Está fora da câmera. Acho que a minha caneta trocou de lugar. Ela acordou. E veio, ó. E olha que lindo que tá essa esmaltação. Lisinha, uniforme. Sem excesso de produto. E nem falta. E aqui, ó, na questão da área do crescimento, de entrar na área do crescimento aqui, ó, ela prejudica até na hora de você fazer a palitação, porque você tem que fazer com mais cuidado, porque como ela não tem aquele descolamento, né, aqui na lateral, se você passar muito rápido, o risco do palito escorregar e estragar a sua esmaltação é bem grande. Novamente. Não, aqui corre bem o esmalte, abro bem. Olha isso. Aqui o encaixe, né, do esmalte, bem encaixadinho. Só assim, esse esmalte já tava lindo, né? Mas a gente vai passar isso também. E agora... Pra aplicar o extra brilho, eu aplico do mesmo jeito, tá, gente? Aplico com poucas pinceladas, uma quantidade, né, que cubra toda a esmaltação. E venho fazendo a limpeza, o contorno com o palito também, que isso também vai facilitar na hora da limpeza. Uma dica, assim, bem legal, quando você passar o extra brilho, você já fazer a palitação logo em seguida, assim, sem demora. Por quê? Porque geralmente, principalmente esses extra brilhos roxinho, né, que são os vitrificados, eles têm uma ação de secagem mais rápida. Então, se você demorar muito, ele vai repuxar. Ele vai dar uma secada, aí vai repuxar. Aí vai ficar aquele acabamento meio feio lá, que muitas não gostam de fazer a palitação no extra brilho por conta disso. Mas não é o extra brilho que repuxa, é porque, né, demora um pouco mais pra fazer a palitação, então acaba que danificando, arrastando. Porque aplica bem na área da cutícula, né? Ó. Mas aplicou, fez o contorno. Ele além de vai tirar um pouquinho mais ainda do esmalte que ficou sobre a pele, ó. Facilitando também a limpeza. Ó. Olha como que já tá bem limpinho.
E olha o contorno aqui, a esmaltação bem aplicadinha, sem excesso, sem... Agora vamos fazer a limpeza. Essa não. Tudo bem até aqui, meninas? Então, me conta aí se vocês estão gostando da live, o que vocês gostam de ver. Hoje é sexta-feira, né? Dia da manicure tá corrida. Ó, o algodão deu uma escapadinha aqui, ó. Então, quando ele acontece isso, é melhor você retirar ele do que você insistir em fazer com ele assim. E ele corre o risco de danificar. Então, sempre pressiona um pouquinho mais, ó, na pontinha, pra ele não acontecer isso que aconteceu. Então, na palma da mão. Bem... Sempre girando meu palito. E aí, se tiver necessidade, eu dou uma puxadinha na pele e uma carimbadinha no palito, ó, pra fazer o contorno. Sempre girando meu palito. Mas, Lu, pra que girar, mexer o palito? Por quê? O palito reto, parado, ele vai ter um risco bem maior dele escapar e estragar a sua esmaltação. Puxo e passo. Pode passar tranquilo o palito aqui, o algodão, porque ele não vai repuxar, porque como você fez a palitação bem feitinha, ó, então não vai ter acúmulo de esmalte, então não vai puxar a esmaltação. Nas áreas mais próximas, assim, né, da unha, nesse caso aqui, eu carimbo, né, o palito. Aqui tá um pelinho. E aqui eu vou trocar de novo o palito. Quando eu troco o palito não, o algodão. Quando ele começa a escorregar, ele não fica liso, né? Porque ele fica com acúmulo de esmalte, então ele vai ficar mais lisinho. Então ele acaba que não limpa mais. E venho, posiciono e vou fazer o contorno. Eu ponho uma leve pressãozinha sobre a pele, porém sem força. E venho do outro lado fazendo a mesma coisa. Puxa a pele pra cima e venho. Ficou fora, né? E é isso, maravilhosas, olha. Que coisa mais linda dessa esmaltação. Essa cutícula. Vira um pouquinho a mãozinha aqui.
Olha isso. Todos os cantinhos bem alinhadinhos, sem faltar nenhum. Olha aqui, vou até dar um pouquinho de zoom aqui pra vocês verem. Bem mais pertinho, olha. Vendo? Ó, abre. Tá bem limpinho. Todos os cantinhos com esmalte. A esmaltação lisinha. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado algumas dúvidas. Aí, envie essa live aí pras amigas. Deixa eu tirar um pouquinho desse zoom aqui. Né? E espero vocês na próxima. Fiquem de olho lá nos stories, que tem novidade aí. Tô preparando um presente aí pra vocês que estão dispostas e precisam e querem ir pro próximo nível, dar uma alavancada na carreira de vocês. Beijo, beijos. Uma ótima sexta.